Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre a primeira década do curso de dança da UFO, uma importante história de formação e mercado para dançarinos na região. A entrevista no estúdio é com o professor Vanilton Laca, do curso de dança da UFO. Então eu te convido a ficar comigo, o nosso jornal está só começando. Começamos com uma notícia internacional. Nos últimos 10 anos, o Brasil foi o país da América Latina que mais retrocedeu com ataques à imprensa, campanhas de desinformação e fake news. A avaliação é de um relatório da ONU. Veja na reportagem. O uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças. As vacinas, ela tem que ter uma comprovação científica diferente da hidroxicloroquina. Determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. De mentira em mentira, o governo federal constrói a sua narrativa. O presidente Jair Bolsonaro virou sinônimo de desinformação. Foram 1.682 declarações falsas ou enganosas em apenas um ano, média de mais de 4 por dia. É o que conclui o Relatório Global de Liberdade de Expressão da ONG Artigo 19. Ele disputa todas as narrativas e ele disputa as narrativas com notícias fraudulentas, informações inverídicas e com uma certa ausência de escrúpulos. Com a desinformação em alta, o Brasil ocupa a posição 85 entre 161 nações. O país teve o seu índice mais baixo desde 2010, quando a ONG começou a fazer o relatório. Entre os latino-americanos, os brasileiros foram os que mais regrediram nos últimos 10 anos. Agora estamos no patamar restrito de liberdade de expressão, junto com o Afeganistão, a Colômbia e a Indonésia. Desde que esse governo teve início, isso passou a ser uma prática política de confronto. E, portanto, isso faz parte de um projeto político mais amplo, que é, no limite, cercear a liberdade de expressão no Brasil. Reduzi-la a ponto de ela não conseguir criar impacto na opinião pública e a ponto dela não ser capaz de servir mais para controlar as ações do governo. Outro fator também contribui para essa queda. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Tenho vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Ataques a jornalistas se tornaram frequentes durante o governo Bolsonaro. De acordo com o levantamento, foram 464 declarações públicas contra jornalistas e seu trabalho, 254 violações contra a imprensa e 20 violações graves, como homicídios, tentativa de homicídios ou ameaças de morte. Uma das principais questões que esses líderes políticos populistas de direita querem é acabar com a imprensa independente, que é um dos mecanismos mais potentes que a democracia ocidental construiu desde o século XVIII para garantir que os governos estão sendo vigiados. O governo também contribuiu para o silenciamento da manifestação política com o uso frequente da Lei de Segurança Nacional, criada durante a ditadura militar para perseguir comunicadores e ativistas. Nos últimos 5 anos, o Brasil deixou de figurar entre os países com os melhores índices de liberdade de expressão para ser considerado uma democracia em crise. Com um governo que flerta constantemente com o autoritarismo, as ofensas e ataques proferidos por figuras públicas servem de estímulo para criar um ambiente de obscurantismo nas redes sociais. A liberdade de expressão, ela não depende de uma figura pública, ela depende de um conjunto de mecanismos, inclusive de uma parte muito significativa da sociedade. É preciso que a sociedade apoie, a defesa dessas liberdades e que os grupos que as atacam, estejam no poder ou não, eles sejam limitados pela lei. Mudando de assunto, vamos falar de coisa boa? Após 10 anos da sua criação, o curso de dança da Universidade Federal de Uberlândia já formou diversos profissionais, criou oportunidades para o crescimento do meio artístico em Uberlândia e região. Confira na reportagem de Júnior Caritel e Isabela Rodrigues.
O curso de bacharelado em dança da Universidade Federal de Uberlândia é referência na região e neste ano completa uma década. Das 10 turmas que já ingressaram, 6 delas completaram todo o ciclo formativo, de pelo menos 4 anos. Um curso relativamente novo, mas que já reúne muitas histórias. A gente está aí com uma programação que vai até abril do ano que vem, com uma série de comemorações, com atividades online, no formato remoto, também desenvolvendo aí algumas publicações na área da pesquisa, da extensão, com a produção do curso de dança, tanto dos docentes, dos técnicos, como também dos estudantes. Alexandre Molina é professor do curso desde 2013. Já viu e acompanhou muitos alunos que hoje atuam e são profissionais referência na dança. Segundo uma pesquisa realizada por ele, quase 80% dos egressos já atuam na área. A gente tem uma característica muito interessante. A maioria deles declara nas pesquisas que a gente tem realizado que eles seguem atuando profissionalmente na área da dança, em diversos segmentos, criando espaços próprios para ensino da dança, dando aulas de danças em ambientes não formais de ensino, como academias, estúdios de dança, e também desenvolvendo projetos culturais, respondendo a editais de leis de incentivo, propondo criações, propondo circulações e também uma parcela significativa de egressas buscando o caminho acadêmico, ingressando em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. A gente tem percebido isso também acontecer no contexto. A produtora cultural Vanessa Garcia é um exemplo disso. Ela ingressou na 2ª turma do curso e revela que sempre gostou das artes, principalmente dança de rua. Eu danço desde os 11 anos, né? Eu comecei na dança de rua, então desde cedo eu tinha essa vivência, né, com a dança. Então eu tinha muita vontade de seguir com a carreira de dança. E aí quando eu fui me inscrever para o vestibular, até então eu não sabia que existia o curso de dança, eu sou da 2ª turma. Então, a princípio, a minha ideia seria me inscrever em Educação Física, porque era o que mais se aproximava na época de um curso na área, né, de dança. E aí, quando eu fui me inscrever no vestibular, que eu vi que tinha o curso de dança, e aí eu fiquei maravilhada, encantada, super feliz de ter essa possibilidade na área da dança. Foi a primeira dança que eu tive uma vivência, né? Foi na dança de rua, então eu sempre curti muito, sempre gostei muito. E na graduação que eu fui ter um pouco mais de contato com a dança contemporânea, que também me interessou muito, né? Já cheguei a fazer aula de balés, outras aulas pontuais, dança do ventre, jazz, mas o que eu gosto mesmo de fazer é a dança de rua. Mesmo com vivências na dança, foi na graduação que um universo de possibilidades se abriu para ela. Eu estava tão encantada, tão feliz com essa possibilidade que eu nem me preocupei muito assim de como ia ser, porque eu já imaginava que ia ser incrível. Eu nem olhei grade curricular antes, tanto é que tinha que ter habilidade específica, eu não sabia, e por isso que eu só fui entrar na 2ª turma. Mas eu entrei muito sem expectativas assim em relação ao curso, e eu acho que isso foi muito proveitoso para mim, porque o curso ele foi muito importante na minha formação, e eu acho que foi fundamental assim para as coisas que eu faço hoje, a partir do que eu aprendi e construí dentro do curso. Eu acho que o curso oferece uma formação muito completa, né, na parte prática, na parte teórica, na parte de pesquisa, de projetos de extensão, e eu acho que foi muito rico, assim, tudo que me foi ofertado para que eu pudesse, né, estar ali no curso aprendendo coisas, não só sobre a dança, mas da arte de uma forma geral. Então, foi muito rica, assim, a minha formação. Eu sou muito grata por tudo que eu passei no curso. De acordo com o professor, a abertura do curso foi um marco importante não só para a universidade, mas também trouxe reconhecimento para o cenário artístico da região. O surgimento do curso de dança vem ampliar esse espaço de formação, contribuir com a formação dos diversos profissionais da área da dança, oferecendo a esse público uma certificação de nível superior, uma qualificação de nível superior. E a gente tem percebido que com a atuação de ex-alunos do curso, já aqui em Uberlândia e em cidades da região, a gente tem percebido isso na criação de grupos, na proposição de trabalhos artísticos e também na criação de espaços de formação, como estúdios e academias de dança. Então a gente percebe aí que essa história de 10 anos já começa a produzir os primeiros frutos na cidade e na região. Vanessa se formou em 2016 e de lá para cá se aperfeiçoou. Além das performances artísticas, passou a ter experiência com a produção cultural, como o Festival de Danças Urbanas, tradicional na região e que já reuniu diversos talentos, e também fez mestrado.
Hoje eu atuo como produtora, tenho uma boa experiência como artista criadora, tenho uma empresa, tenho um festival de danças urbanas que já tem 7 anos que eu criei dentro da graduação, né, ainda nesse processo. Então, eu acho que as coisas que eu vivi na graduação foram muito ricas para eu conseguir ter esse posterior profissional melhor. Assim que eu terminei a graduação em 2016, em 2017 eu ingressei no mestrado, então eu fiz um mestrado em artes cênicas, né, na UFO, e aí terminei em 2019. Então, nesse período também, eu consegui desenvolver uma pesquisa, e o meu interesse também em entrar no mestrado foi pela pesquisa de TCC que eu desenvolvi durante o curso de dança, que é uma pesquisa que eu publiquei em livro no ano passado. Então, isso eu consegui ter um pouco dessas experiências profissionais, né? Estou começando a ter um pouco mais de experiência agora na área do audiovisual, além da empresa, né, da produção. Eu também faço outros projetos por fora, trabalho, né, com o professor Alexandre Molina no evento Paralela, né, que a gente já realiza aí já tem 7 anos, e também sou produtora do Provisório Corpo, grupo de dança, que é um projeto de extensão do curso de dança. Sem as aulas presenciais na UFO, o bloco que antes ficava cheio e os laboratórios de dança ficam assim, vazios. Além disso, a área das artes como um todo foi uma das mais afetadas pela pandemia. Sem previsão para um retorno, resta a expectativa de que tudo volte a ser como era antes, presencial, com espetáculos de dança, o calor do público e a população vacinada. Desde o início da pandemia, nós interrompemos as atividades presenciais e então criamos aí esse ambiente remoto para a formação dos nossos estudantes. Isso nos traz uma série de desafios por conta da característica prática da nossa profissão, mas a gente tem conseguido encontrar algumas saídas nesse ambiente virtual e remoto. Os estudantes também têm conseguido encontrar espaços nas suas próprias casas para fazer as suas pesquisas, para fazer os seus estudos, que são acompanhados pelos professores do curso através de videoaulas, né? Então isso tem exigido de nós, obviamente, um trabalho muito maior e uma maior dedicação, mas a gente espera com isso também reduzir os impactos desse momento da pandemia, e a gente espera tão logo que todas as pessoas estejam vacinadas para que a gente possa retomar as nossas atividades presenciais. Em Uberlândia é um cenário ainda bem difícil para a gente conseguir viver de dança, então é uma luta diária, assim. Eu falo muito que hoje eu tenho um emprego porque eu criei o meu próprio emprego, mas é uma luta constante para você conseguir ter uma remuneração adequada pelo seu trabalho, assim. Infelizmente é um campo ainda a ser construído que a gente tem que cada vez mais fomentar e qualificar, né, esse mercado de trabalho, e o curso de dança ele auxilia muito nisso, né, justamente criando esses profissionais preparados para o mercado de trabalho. E para a gente falar mais sobre esse assunto, aqui no estúdio comigo, Vanilton Laca, professor do curso de dança aqui da UFO. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Patrícia. Vanilton, bom, primeiro estamos comemorando, né, uma década desse curso. É importante a gente falar que um curso de dança numa instituição pública de ensino como a Universidade Federal de Uberlândia é importantíssimo para a gente revelar possíveis talentos, não só aqui em Uberlândia, mas em toda a região? Sim, né? Uberlândia e a região tem um histórico de dança impressionante, né? De festivais, escolas, companhias, profissionais. Então, ter um curso de dança já era uma demanda da cidade e da região há muito tempo. Agora comemoramos os 10 anos do curso de dança e é um espaço de formação no qual é possível receber esses profissionais e inserir eles nas etapas da cadeia produtiva, nas diversas etapas da cadeia produtiva, seja como dançarinos, coreógrafos, produtores. Excelente e você falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas acreditam que a universidade seja apenas um ambiente mais ligado à teoria, né? E o curso de dança parece que é algo tão prático, mas não. Eu gostaria que você falasse mais sobre esses pontos da graduação, né? No curso de dança, envolve quais etapas da aprendizagem? Então, a gente tem uma dimensão da própria dança, historicamente, que é muito artesanal. Então, ela tem uma dimensão muito prática. E a universidade tem esse histórico muito conceitual, muito teórico. A graduação no curso de artes é justamente o momento onde você tem a junção mais próxima dessas duas esferas, né? E quando a gente pensa em dança, nesse momento é preciso pensar que a gente está pensando em uma carreira. E como qualquer carreira, você tem essas dimensões da prática e da teoria muito grande. Então, como se forma esse profissional? Então, assim, a gente tem muita aula prática, tem muita experimentação, criação de trabalhos, aulas de técnica corporal e composição. Mas, para além disso também, a gente está sempre pensando em como formar o aluno do ponto de vista da escrita, da leitura,
do manuseio de conceitos e também da própria gestão da carreira. É possível, então, aos alunos também seguirem a carreira acadêmica, né? Serem pesquisadores dessa área? Sim, nós temos alguns alunos que já estão em pós-graduações aqui na própria UF e outras universidades. Tem crescido substancialmente as pós-graduações em dança no país. Temos hoje um doutorado no país, em dança especificamente, e mais 2 mestrados, mestrado acadêmicos, e também, além de outras universidades, outros cursos que têm pesquisa em dança, mas que não necessariamente são doutorado e mestrado em dança, mas você tem muita pesquisa em dança no Brasil. Vamos falar também sobre o IARTE, o Instituto de Artes da UFO. De que forma, então, a gente pode entender que o IARTE é uma referência para o fomento da cultura na nossa região? Então, o curso de dança é o curso mais recente do IARTE, né? Então, no IARTE nós temos hoje dança, teatro, artes visuais e música. Então, acaba sendo um ecossistema onde as artes se encontram. E é claro que o próprio IARTE tem contato com outros cursos da UFO, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um contato interno desses cursos, assim, também. Então, é super importante, não só o curso de dança, mas como o curso de música, de teatro, porque acaba que toda a formação que se passa das artes na cidade, na região, passa pelo IARTE. O IARTE é um ponto de passagem onde outros espaços também, onde há formação em artes, é possível encontrar. Excelente. Olha, e agora nós vamos mudar de assunto. Uma frente fria atingiu a nossa região e deixou muitos prejuízos, infelizmente, para o setor agro. A Emater vai fazer laudos gratuitamente para pequenos produtores que tiveram as plantações prejudicadas pela geada que atingiu o estado nos últimos dias. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, as lavouras de café e de maracujá foram as que mais sofreram perdas. Veja na reportagem. A geada que atingiu a região de Patos de Minas não trouxe apenas prejuízos para culturas de hortaliças e frutas que abastecem o mercado. O tempo frio castigou também as plantações de café. Rafael, que é produtor, perdeu aproximadamente 40% da produção. Queimou, né, onde que queriam vir os frutos, infelizmente não temos mais nada para produzir em alguma área, né? Algumas ainda dá para recuperar. O prejuízo maior agora provavelmente a gente vai ter que fazer uma poda, ter um gasto maior para recuperar essa planta, né? Além deste prejuízo, o produtor perdeu toda a plantação de maracujá. Por consequência, no próximo ano é esperado a falta de produtos no mercado. E aqueles que forem ofertados poderão estar acima do preço deste ano. Falta de produto, né? Quando você demanda, tem muito produto, geralmente o preço está mais baixo. Como vai faltar? Porque eu fui afetado, graças a Deus que pouco. Apesar de ser os 40% da área, isso tem que levantar as mãos para os céus e agradecer. Tem vizinhos nossos aqui que teve área de 100% de perda. Olha, essa frente fria, ela pegou muitos produtores, né, de surpresa, especialmente os grandes municípios que nós temos aqui produtores, né, Patrocínio, Serra do Salitre, Rio Paranaíba, Guimarães, até que em Patos também, teve áreas afetadas. A Emater estará aí visitando, né, com a força-tarefa aí, formada aí nesses municípios para visitar os produtores e emitir esse laudo. E olha, a Prefeitura de Uberlândia começou a receber nesta semana inscrições para palestrantes e profissionais de oficinas criativas que irão compor o Festival de Culturas Populares. O festival conta com uma programação cultural e artística que vai fomentar Uberlândia nos próximos meses e é organizada pela Prefeitura com o apoio do Sistema Martins, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PMIC. Filmes, oficinas, palestras, exposições, sarais literários, diversas apresentações estarão em destaque. Bom, quem tiver interesse tem até o dia 9 de agosto para fazer as inscrições. Artistas que residem e atuam em Uberlândia podem se cadastrar. As propostas são todas feitas pela internet. A página dos editais está na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Então, as informações todas sobre esse edital você encontra na plataforma do Google Forms, disponível no site oficial da Prefeitura. Viu? Voltando a falar, então, sobre os 10 anos do curso de dança aqui da UFO, professor Vanilton, conta pra gente para você, assim, quais são os principais obstáculos das pessoas que buscam ser profissionais da área de dança.
Olha, eu acredito que nesse momento, um dos principais obstáculos é justamente como lidar com os aspectos vinculados ao Estado, como se relacionar com a iniciativa privada e como conduzir essa carreira. Nos últimos anos, a gente acabou trabalhando com muitos editais e o manuseio desses mecanismos é algo que demanda um estudo e um aprofundamento. Então, acaba que a universidade ela consegue, em alguma medida, cumprir essa função de preparar esse profissional para lidar com essas instâncias da profissionalização. Como é que você enxerga o mercado de dança na nossa região? E depois eu gostaria que você falasse também no cenário nacional, né? De que forma hoje alguém pode sim ser bem remunerado, ter um trabalho reconhecido, sendo um profissional de dança? Então, você tem a dimensão das escolas, né? Então, a cidade tem um histórico grande de escolas de dança, que me parece que a cidade, com a dimensão que ela tem hoje, toda reconfigurada, nós temos uma cidade que sempre foi muito horizontal. A gente começa numa cidade mais vertical, com mais prédios, então você tem uma reconfiguração da cidade e as escolas, por exemplo, sempre se concentraram muito na região central da cidade. É um momento, por exemplo, de entender que cidade que temos hoje e quais as regiões que têm demandas de escolas. Mas, para além disso também, você tem muita dança nas ONGs. As ONGs são um espaço muito importante de inserção social e a dança, assim como as artes, também cumpre um papel muito importante. Então, é hora desse profissional também se preparar e entender como funciona esse ambiente, que é um ambiente de ensino informal, mas é um ambiente de ensino. E a pandemia, com certeza, afetou muito esse mercado, né? Todo o mercado de entretenimento, arte, cultura foi afetado pela pandemia por conta do isolamento social. De certa forma, como é que vocês professores, estão lidando com a pandemia, né? Já que o curso tem muita prática e o corpo humano, né? Ali, o tato, é algo tão importante, tão fundamental. Sim, então isso foi um desafio para todos nós, assim, não só do curso de dança, mas da dança como um todo. Então, nesse momento, nós estamos dando aula remoto, desde quando começou a pandemia. Então, claro, algumas disciplinas que eram mais teóricas, mas também disciplinas práticas. E é um dado muito curioso, porque apesar de ter esse histórico e essa percepção de que a dança tem a questão do tato, da relação com o espaço, e tem mesmo, mas a gente também tem um histórico de relação com a própria tecnologia. A dança na relação com as telas, ela já vem acontecendo desde o cinema. Então, isso vem avançando com videocassete, com a internet. Então, nesse momento da pandemia, eu acredito que outras áreas também, mas na dança a gente acabou aprofundando muito nessa relação. Então, inúmeros trabalhos na relação com a tela surgiram, festivais também na relação com a tela surgiram, então novas propostas surgiram. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que a gente caminha para uma configuração híbrida. E a dança também vai nessa direção, quer dizer, vai se somar o que se acrescentou com a tecnologia, com a internet, com as telas, mas do ponto de vista presencial continua sendo muito importante e eles vão conviver também. Excelente. Bom, Uberlândia, então, você já disse que é um celeiro, né, cultural nessa área, muito rico em dança. Então, vamos falar sobre essa formação através de um bacharelado, né, algo que é profissional de uma universidade federal, a importância de ter um diploma nessa área para quem realmente quer seguir carreira. Sim, é uma peculiaridade ter um bacharelado numa cidade do interior do Brasil. Sim. A maioria das graduações, elas geralmente são licenciatura ou são bacharelado e licenciatura e estão, na maioria das vezes, concentradas nas capitais. Mas, de qualquer maneira, o Brasil hoje, é talvez o segundo país que mais tem graduações em dança. Ou seja, é o segundo país do mundo que tem mais esse desenho de formação. Talvez a gente pegue apenas pelos Estados Unidos, que tem uma tradição desde o início do século passado. Então, não é preciso para você trabalhar com dança ter um diploma universitário. Então, o curso de dança ele acaba sendo uma possibilidade a mais de formação. Então, ele acaba se somando às outras formações. Se você passa por uma escola, como uma academia, ele te dá uma dimensão de formação. Por uma companhia que também te dá essa formação. Mas a universidade é, sobretudo, um ponto de encontro, onde profissionais que vêm de várias linhagens, que vêm de várias matrizes culturais, podem se encontrar e entender quais são as demandas do mercado atual, se reorganizarem e avançarem para o mercado. Então, ele tem essa característica. Talvez a maioria dos cursos de artes tenha essa característica. Então, é um profissional que geralmente chega na universidade já com alguma experiência. E a universidade e o currículo do curso de dança tem que ser capaz de dialogar com esse histórico desse profissional que chega e agregar algo a ele. Ao mesmo tempo, absorver também, né? Porque ele já vem com esse histórico.
Muito bom. Então, quero só te agradecer, viu, Vanilton? E também, em seu nome, parabenizar aí todos os professores, profissionais, os técnicos administrativos, todos que atuam no IART, né, no Instituto de Artes aqui da UFO, por esses 10 anos de conquista do curso de dança, viu? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Patrícia. Boa noite. Boa noite. E o Jornal da UFO chega ao fim. Muitíssimo obrigada pela audiência. Amanhã eu te espero, mas lembre-se, é momento de cuidarmos uns dos outros, porque o índice de ocupação de leitos de UTI aqui em Uberlândia ainda continua muito altos. Então, faça a sua parte. Eu te espero. Tchau, tchau.